Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Agora abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem quente, a chamada teologia progressista. A ideia aqui é a gente entender direitinho o que é esse movimento moderno e qual a relação dele com a fé cristã histórica, sabe? Vamos desvendar isso juntos. E aí a gente já começa com uma pergunta que, olha, dá o que falar. Se a cultura está sempre mudando, será que o cristianismo também precisa se adaptar para não ficar para trás, para continuar sendo relevante? Essa é a grande questão que o nosso material de base coloca na mesa. É o ponto de partida para a gente entender esse choque entre uma cultura que não para de mudar e um evangelho que se apresenta como imutável. Bom, para a gente não se perder, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de uma fé em transformação. Depois, vamos ver o desafio da reinterpretação, seguido pela defesa da palavra. Aí a gente busca umas lições na história e, por fim, falamos sobre fidelidade nos tempos de hoje. Fechado? Então, vamos lá, começando pelo começo. O centro de todo esse debate é um movimento que tenta, digamos, atualizar o cristianismo, alinhando ele com os valores da nossa sociedade hoje. Mas, segundo a análise que estamos seguindo, o perigo aí é que o fundamento da fé pode acabar mudando de lugar. Em vez de se basear na revelação de Deus, ela passa a se apoiar na opinião humana. A posição do estudo aqui é bem direta. Olha só, uma coisa é a gente conversar com a cultura, entender o nosso tempo, outra coisa completamente diferente é mexer nos pilares da fé. Coisas como a autoridade da Bíblia, o que a gente entende por pecado, a própria natureza da salvação. Segundo o material, é aí que mora o perigo de relativizar doutrinas que são essenciais. Certo, agora vamos aprofundar um pouco. O que é, afinal, essa tal de teologia progressista? Como a nossa fonte define os princípios dessa abordagem que a gente está analisando? Ok, tá aí a definição. Basicamente, é uma forma de ler a fé cristã usando as lentes das questões sociais, éticas e políticas do nosso tempo. O ponto-chave que o material destaca é que muitas vezes os valores da cultura moderna acabam tendo mais peso do que a autoridade tradicional da Bíblia. É uma inversão de prioridades, saca? E as consequências disso, segundo a análise? Bom, a gente vê uma reinterpretação da Bíblia pela cultura, uma relativização de doutrinas centrais, como pecado e salvação, doutrinas históricas são deixadas de lado e a autoridade sai da Bíblia e vai para a experiência de cada um. No fim, a ideia de redenção acaba sendo trocada por ativismo social. O resultado, aponta o estudo, é um enfraquecimento da Bíblia e uma fé que perde os seus pilares históricos. Ok, mas e aí? Diante desse cenário, como é que o nosso material de estudo constrói uma defesa da palavra? A resposta está toda firmada na ideia de que a Bíblia é suficiente e íntegra. Ela não precisa de complementos. E o primeiro pilar dessa defesa vem lá de Provérbios. A ideia central aqui é estabelecer duas coisas. Que a palavra de Deus é pura, sem falhas e completa. Ela não tem lacunas a serem preenchidas. E olha que legal a análise a fundo desse texto. A palavra hebraica para pura, tsaraf, é a mesma usada para um metal que foi refinado no fogo, sabe? Ou seja, sem nenhuma impureza. É perfeita. E a confiança nela é um escudo protetor. Por isso a advertência é tão séria. Quando alguém tenta acrescentar algo, está basicamente dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. E isso é visto como um ato de arrogância. Agora a gente pula do Antigo para o Novo Testamento. E aqui o tom sobe. O apóstolo Paulo é muito, mas muito direto ao alertar os Gálatas sobre o perigo de distorcer a mensagem do Evangelho. Não é um evangelho diferente, é outro evangelho. A análise aqui é pesada. A palavra que Paulo usa, anátema, é tipo a condenação mais forte que existe. E isso mostra um princípio fundamental. A mensagem original do Evangelho é tão importante, mas tão importante que ela está acima de qualquer mensageiro. Não importa se é um apóstolo famoso ou até mesmo um anjo do céu. Se a mensagem for alterada, é uma perversão. E chegamos ao terceiro pilar da defesa bíblica. A imagem aqui é fortíssima. É um alerta para não ser levado cativo, como se fosse um sequestro espiritual. E quem sequestra? Filosofias e tradições humanas que não estão centradas em Cristo.
O ponto aqui é estabelecer Cristo como a régua, o padrão definitivo para toda a verdade. Qualquer sistema de pensamento que tira Cristo do centro é visto como um caminho para a escravidão espiritual. E só para deixar claro, a análise ressalta que não é uma guerra contra a filosofia em si, mas contra qualquer sistema que coloque o pensamento humano acima da pessoa de Cristo. A centralidade dele é inegociável. Bom, e como a gente sabe, na história, nada é 100% novo, né? O nosso material agora vai fazer justamente isso, olhar para o passado para entender o presente. Vamos ver os paralelos entre esse debate de hoje e outros desafios que a fé cristã já encarou. E olha só que comparação interessante que o estudo propõe. De um lado, o gnosticismo, lá do século II. Eles tentaram misturar o evangelho com a filosofia grega, negando a encarnação de Cristo. Do outro lado, o progressismo, hoje. A análise argumenta que ele reinterpreta o evangelho com ideologias modernas, colocando a experiência pessoal como fonte da verdade e minimizando doutrinas como a ressurreição. O padrão, segundo o material, é o mesmo: usar um filtro de fora para ler o que está dentro. E essa linha do tempo deixa o padrão ainda mais claro. No século II, o gnosticismo. No século XIX, o liberalismo teológico, que tentou criar um cristianismo sem milagres. E hoje, o argumento é que a teologia progressista segue essa mesma trilha, tentando filtrar a Bíblia pelas normas da nossa cultura para supostamente torná-la mais palatável. Certo, já entendemos o debate, a defesa bíblica e o contexto histórico. Mas, e na prática? Como é que a gente lida com isso no dia a dia? É aqui que o material nos dá um guia prático. E vamos começar com uma pergunta que com certeza muita gente já ouviu ou até já fez. Peraí, dizer que só Jesus salva, isso não é um pouco intolerante? A resposta que o estudo oferece é a seguinte: essa afirmação sobre a exclusividade de Cristo não vem de uma arrogância humana. Ela é, na verdade, a mensagem central do próprio Evangelho, declarada pelo próprio Jesus. É uma questão de fidelidade à mensagem e não de intolerância. Vamos para outra pergunta bem comum. Sério mesmo que um livro escrito há milhares de anos ainda vale? A Bíblia não precisa de uma atualização para o mundo de hoje? E aqui a resposta faz uma distinção que é, olha, crucial. A mensagem em si não precisa ser atualizada porque ela é atemporal. O que precisa ser sempre atualizado é a nossa capacidade de aplicar essa verdade eterna aos desafios do nosso tempo. É sobre aplicação, não sobre alteração. E para fechar, o estudo nos deixa com o chamado à fidelidade. A ideia é que o amor verdadeiro inclui a verdade, mesmo quando ela é difícil. Que uma fé construída sobre areia movediça, sobre ideias que mudam a todo instante, é uma fé fraca. O evangelho não precisa ser consertado, ele precisa ser proclamado. E no fim das contas, as culturas vêm e vão, mas a palavra de Deus, essa sim, permanece. E para a gente ficar pensando, o material nos deixa com uma última provocação. Se o evangelho precisa mudar para poder sobreviver, será que ele é de fato eterno? Fica aí a reflexão sobre essa tensão entre o que é relevante e o que é permanente. É o ponto central de toda essa nossa conversa. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!